conseguindo. O Pedro Soares, o Rafael e a Lívia dão um resposta, tá bom? Então, olha só. Bom, pessoal, então vamos lá. Compartilho para vocês versos, tá? Treinar, porque como os outros acabam pedindo. Professora, Bom, oi. essa aula vai estar gravada no portal? Ela vai para lá, tá? Eu vou, no final, quando eu finalizo, ela demora mais ou menos uns 15 minutos, 10 minutos para gravar, aí eu reverto ela para o YouTube e mando o link para vocês. Vai estar gravada, tanto a anterior quanto essa. Então, eu vou colocar parte 1 e parte 2. A partir do momento que tem um sistema nervoso, que é o cérebro e a medula espinhal. Aí, no caso, então, o aborto até um certo tempo vai ser permitido. Não, por quê? Por isso que é permitido o aborto. Gente, tem alguém com o microfone aberto aí falando de aborto. Vamos lá, fecha o microfone. Professora, desculpa. Para que eu consiga dar continuidade. Circulação sanguínea. Então, esse é excita a nossa circulação sanguínea, certo? Então, do átrio direito, do átrio ventrículo, né? Dessas vias de acesso de átrículos, certo? E é essa a nossa entender melhor e dar nomes, né? Ideias que são importantes. Vamos lá. Só lembrando, lembra que eu disse sístole atrial. Lembra das nossas válvulas? Elas estão fechadas. Por quê? Porque o átrio, ó, as válvulas, tanto do ventrículo, para quê? Para que a câmara atrial diminua de sangue dentro delas estão fechadas. Quando as válvulas, vamos lá, cadê? Peraí, elas se abrem, tá? Então, lá atrás. Ó, está em sístole, ele está assim, e tricúspide. Mas, ó, a válvula, por quê? Porque quando o relaxamento, quem que está encombiando sangue? Tanto para o pulmão, tá? Então, ó, na sístole abertas, tanto a aórtica, e dentro do sistema da sístole estão fechadas, que é a diástole, como referência, o ventrículo, tá bom? Por quê? Porque é o ventrículo que vai jorrar. Então, a gente usa como referência tá? Então, quando contração, está jogando sangue para dentro em relaxamento. Por quê? Porque ele está se enchendo, tanto pulmonar quanto mitral, o ventrículo completamente isolada. Como é esse ciclo? A contração são sempre diferentes das que saem. Alguma dúvida sobre isso? Então, vamos dar sequência. Nós temos que entram e que saem do coração. Isso. Então, quais são os veitos? Vamos lá. No átrio direito, veia. Por quê? Porque é o sangue superior, é sangue que veio lá, se desenvolvem duas veias importantíssimas do corpo. Então, é a anatomia dos vasos sanguíneos, a gente vai entender por dentro do átrio também, a veia cava certo? Já o átrio esquerdo, genado, veias importantíssimos, tá? Que é pulmão direito, e duas veias pulmonares. A saída, né, do sangue do ventrículo direito, ele é encaminhado com o esquerdo para que essa oxigenação. Então, ele recebe dois pares de veia, pulmão direito. Então, essas. Ótimo. Agora, vamos ver os vasos da base. Então, o ventrículo direito, ele vai mandar o sangue de uma estrutura conhecida como tronco pulmonar. Tá vendo? E outra artéria ser direcionado sangue para ser esquerdo, tá? Já do ventre, que é a artéria aorta, que é a mais calibrosa, a artéria aorta, ela que vai oxigenar o nosso corpo em ação, ou às vezes até uma dilaculação sanguínea. Ela é muito importante. Acontecem aí que são os problemas causados e entender melhor. Então, em ramo do ventrículo esquerdo, que é a artéria aorta, fica, tá? Para poder, para todas as partes do corpo, quanto de oxigenação, certo? Quais são os vasos que saída dos seus ventrículos correspondentes? Isso, então, aqui, ó.
é a sua inclinação, tá? Onde estão essas portas? Estão dentro da anatomia do coração. O posicionamento dele, ó, uma região A, que seria a nossa artéria aorta, passa por onde ela percorre dentro da lateralmente é a área, é por onde sai as veias pulmonar, né? Nós temos essa área T aqui, que é a área arna dentro do coração, e a outra área bem próxima ao lado esquerda. Então, nós temos a circulação ventrículo direito e na o Zoom caiu, pessoal. Vou tocar. Ninguém responde, eu vou tocar. Então, ficou bem definido aí. Ah, tinha caído, né? Então tá. Vamos lá. Eu falei para vocês, a internet aqui em casa tá meio complicado. Meu filho estudando também. Então, vamos lá. O que nós temos que entender dessa circulação de sangue, tá? Nós temos a pequena circulação, lembra que eu falei para vocês? Que é aquela circulação que o sangue sai do coração, vai para o pulmão e volta para o coração, certo? Então, essa é a nossa pequena circulação. Nós temos a outra, que é chamada de grande circulação, que é o sangue que sai do coração, vai para os tecidos do corpo todo, oxigenar, nutrir e retorna ao coração, tá? Então, pequena circulação é o sangue do coração que vai para o pulmão e volta para o coração. A grande circulação é o sangue que sai do coração, vai para todo o corpo e volta para o coração, tá? E nós temos outras duas circulações importantíssimas aqui também, tá bom? Que é a circulação colateral, que é uma rota alternativa de circulação. Como? São anastomoses, união dos ramos de duas ou mais artérias que suprem a mesma região corporal, tá? Então, o que é isso? Lembra que eu falei na aula para vocês? Por que que o novo, a pessoa nova, morre de infarto e a pessoa mais velha não morre? Lembra? Por quê? Porque com a idade se é desenvolvido, ó, essa circulação colateral. É como se fizesse um outro sistema para ajudar na circulação que, teoricamente, pode ser interrompida a qualquer momento. Por quê? Porque o corpo entende que há um envelhecimento, né? Há uma degradação dessas vias de circulação sanguínea conforme a idade vai se avançando. Então, nada mais é do que essa definição mesmo. É uma rota alternativa de circulação. E nós temos a outra circulação importantíssima, que é a circulação portal, que ela ocorre tanto no fígado quanto na hipófise também. Por quê? Porque é aqui, ó, aonde vai ser depositado as impurezas dos nutrientes, né, que a gente carrega do corpo, e a hipófise, onde tem a introdução também de várias outras coisas dentro do sangue, como os hormônios também, tá? Então, nós temos dentro da nossa circulação sanguínea, olha que imagem mais bonita, a composição que vai auxiliar essa circulação sanguínea, composto de basicamente 3 vasos, tá? Importantíssimos que nós temos que entender, que são compostos de artérias, veias e também nós temos vasos linfáticos. Então, eles andam sempre juntos. Nós temos 3 tipos de circulação. Circulação de artérias,
circulação de veias e circulação de vasos linfáticos. Artérias e veias carregam sangue, vasos linfáticos carregam linfa, tá? Nós vamos ver especificamente também, ó, sobre o nosso sistema linfático, que é importantíssimo dentro da circulação sanguínea, certo? Aqui agora, vamos lá. Eu quero que vocês prestem muita atenção. Essa é a anatomia de uma artéria, tá? Vamos falar sobre ela. A artéria tem um tipo de circulação. O sangue circula dentro dela através de uma força centrífuga. Prestem atenção. Circulação centrífuga. E eu não vou explicar isso para vocês. Esse é o trabalho que eu quero para a próxima aula, tá? O que é circulação centrífuga, que ocorre dentro das artérias. Finalizando a aula, vou colocar para vocês e vai valer mais um ponto antes da nossa prova, para ajudar vocês na nota. Então, vamos lá. Circulação centrífuga é a circulação que ocorre dentro das artérias. Olhando anatomicamente, lembra que eu falei para vocês? A parede da artéria ela é mais espessa. Por quê? Porque ela tem uma camada maior de músculo liso, tá? Então, como é a classificação dessas artérias? Elas podem ser classificadas pelo tamanho, né? Elas podem ser de grande calibre, médio calibre, pequeno calibre e bem abaixo daquelas bem pequenas, a gente pode denominá-las de arteríolas. São artérias bem fininhas mesmo, né? E por que nós temos essa diferença de tamanho? Porque quanto mais se aproxima das extremidades, a oxigenação, né? O sangue se aproxima das extremidades, como ó, mãos e pés, ela tem que ter um calibre muito, muito menor, tá? Para quê? Porque são partes do nosso corpo em que a gente tem uma fragilidade maior. Então, quando ocorrer algum acidente, seja ele qual for, a gente não tem uma perda de sangue muito volumosa. Porque você imagina, se num dedo, por exemplo, a gente tivesse uma artéria de médio calibre, não seria grande porque a anatomia não comportaria, né? O volume de sangue que percorre essas artérias maiores para as menores é muito maior. Então, como a gente sempre está movimentando as mãos, pegando, o risco da gente ter um corte, de a gente ter uma fratura, de a gente ter uma dessepação, uma perda mesmo de pontas de dedo e do pé quanto da mão, é muito grande. Então, a gente teria uma perda de sangue muito rápido e isso seria muito perigoso para a manutenção da vida, tá? Ou elas podem ser classificadas quanto à sua localização também. Então, nós temos artérias mais superficiais e artérias mais profundas. Mas eu gostaria que ficasse bem claro para vocês a anatomia. Então, a artéria ela é mais espessa, com uma camada de músculo liso maior, e ela, a gente consegue identificar, lembrando lá da aula, quando a gente aperta ela, ela não colaba, ela não gruda, ela volta à sua anatomia normal. Opa. As nossas veias, já nas veias, ó, prestem atenção. A circulação, ela já é diferente. A circulação, ela é centrípeta. E é esse o meu trabalho. Eu quero a explicação da circulação centrífuga das artérias e o que é circulação centrípeta das veias, tá? Lembrando para vocês, as veias são um número maior que as artérias, certo? Cada artéria possui seguidamente de 2 veias ou até mais, tá? Mas geralmente são 2 veias.
Diferentemente da artéria, as veias têm a presença de válvulas. Por quê? Porque elas auxiliam no retorno venoso, impedindo que o fluxo de sangue volte. Isso se deve porque a camada, olha a anatomia dela, a camada de músculo liso é muito pequena, então ela não tem uma força de contração suficiente para mandar o sangue para cima, para que a circulação siga o seu rumo. Então, para que, principalmente no retorno venoso, que vai contra a gravidade, tá? Essas válvulas é que vão fazer o papel do músculo que exerce nas artérias. Então, elas vão se abrir e fechar, impedindo assim que o sangue volte. Então, ele sempre vai ter uma única direção, sempre para frente, tá? Ó, pessoal, o tempo vai zerar aqui. E aí nós continuamos na próxima aula. Sempre lembrando que ao final da aula, a gravação vai ser disponibilizada para vocês. As veias também têm 2 tipos de classificação, como as artérias. Então, nós temos as veias de grande calibre, veias de médio calibre, veias de pequeno calibre e aquela que é bem minúscula, que vai acompanhar as nossas arteriolas, elas são chamadas de vênulas. Então, é a parte mais fina que tem das nossas artérias e das nossas veias. E como eu disse para vocês, geralmente é onde ocorrem as trocas, tanto de oxigenação quanto as trocas da nutrição. Elas também podem ter uma outra classificação, como as artérias, sendo veias superficiais e veias profundas. Mas eu quero que fique muito bem claro e depois vocês deem uma retomada. Olha a diferença, tá vendo? De calibre, de espessura, né? Da túnica íntima, túnica média, que é a composição do nosso músculo liso, e aqui é a presença da nossa válvula, diferentemente da artéria, ó, que não tem válvulas, ó, observem, não há válvulas aqui, somente a contração do músculo liso e a pressão arterial, a pressão que vem lá do ventrículo é capaz de dar sequência na circulação, certo? Ótimo. Então aqui, ó, a gente consegue visualizar a anatomia, a diferença entre uma e outra, a espessura da artéria. Então, o músculo ele é dividido em 3 partes, né? Túnica média, túnica, ó, na artéria ela é muito mais espessa, né? A túnica externa, muito maior na artéria, e a túnica íntima também acaba sendo muito parecido lá dentro. A diferença são das outras túnicas médias e as externas, né? Além, que eu disse para vocês, a presença de uma válvula diferente aqui, ó, dentro do vaso arterial. Não há, então são chamadas de válvulas semilunares. Ó, então aqui é a ligação. Como que uma artéria vai passar sangue para uma veia? Então, é através do quê? De uma ligação entre uma e outra. Elas andam em conjunto, mas tem uma hora que elas precisam se comunicar, tá? E aí é que entra os capilares. Então, toda a troca sanguínea ocorre nos capilares. Então, aqui, ó, em volta desses capilares, nós temos as células que estão recebendo tudo que o sangue traz de bom e tudo que ele pode carregar de ruim, tá? Então, é aqui, ó, que ocorrem as trocas entre sangue e tecidos e está presente em todos os tecidos, invariavelmente, no nosso corpo, tá? São os capilares, é a comunicação entre veia e artéria, certo? Principais artérias, né?
E lembra que eu disse para vocês que a aorta, ela sai do coração e ela não segue um tubo apenas, ela se ramifica para que ela consiga espalhar todo esse sangue oxigenado e nutrido para o corpo. Então, a aorta, ela é a maior artéria que nós temos no corpo humano e ela tem a sua anatomia. A parte ascendente, a formação do arco, a parte descendente, a porção torácica por onde ela passa e a porção abdominal. É através dessa anatomia que ela vai se ramificando, tá? Então, ó, a aorta, ela sai do coração. Então, esse pedacinho aqui é chamado de aorta ascendente, logo que ela sai do coração. Ela faz uma curvatura para descer dentro do nosso tronco, para poder já começar a oxigenar. Então, esse arco aqui, ó, essa curvinha que a aorta faz para entrar para dentro do tórax, a gente chama de arco da aorta. Quando ela percorre a caixa torácica, ó, atrás do coraçãozinho aqui, ela ainda está entre os pulmões, ainda está ligada ao coração, então ela está localizada dentro da caixa torácica. Então, a parte que passa por ali, ela é chamada de aorta torácica. O músculo diafragma, lembra que eu falei para vocês, divide a cavidade torácica da cavidade abdominal. Então, quando ela passa pelo diafragma e adentra a nossa cavidade abdominal, esse ramo da aorta já passa a ter uma outra denominação, que é a aorta abdominal. E sempre lembrando, conforme a aorta vai descendo, ela vai se ramificando e irrigando, né, os tecidos por onde ela vai passando. Olha que bonito. Por isso, ela é a maior e mais calibrosa artéria do corpo humano, certo? Aqui, a ramificação superior aqui da aorta, ela se ramifica em tronco braquiocefálico, artéria carótida comum esquerda, artéria subclávia esquerda, artéria carótida comum direita, artéria subclávia direita. Então, ó, o tronco braquiocefálico, ele vai ter direcionamentos aqui, ó, e subdividir em artéria carótica comum direita, que vai irrigar aonde, gente? Quando sobe aqui, ó, a nossa cabeça, o pescoço, os tecidos do pescoço, os tecidos do crânio, o cérebro e tudo mais. Aqui, ó, a subclávia direita vai para o braço direito, irrigar todas as estruturas que passam por ali. Já a artéria carótida comum esquerda, ó, vai para o lado esquerdo, ramificando as partes do cérebro, pescoço, todo ali. E a artéria subclávia esquerda vai se direcionar para os membros superiores do lado esquerdo. Tá vendo? Olha que bonito que é. Pessoal, vou parar aqui, porque o Zoom vai cair e o nosso horário já tá dando também. Vou disponibilizar, é só o tempo da gravação sair, eu já coloco o link para vocês. E vou colocar no grupo também o nosso trabalho, o que eu quero exatamente, que é para ser entregue quinta-feira, tá bom? Vamos discutir sobre isso e eu vou sortear quem vai dar essa explicação. Todos têm que fazer e eu vou dar um nome aqui e eu quero que a gente tenha um debatezinho, que a gente consiga explanar melhor o que é essa circulação centrípeta e essa circulação centrífuga. Por que há dois tipos de circulação? Uma correspondente às veias e outra correspondente às artérias. Isso é muito interessante, certo? Vou pôr tudo isso no grupo agora. Vou dar mais uns 10, 15 minutos para vocês tirarem as suas dúvidas no grupo e depois vou fechar, tá?
Então, um beijo, boa semana, início de semana para vocês. Vamos rezar para a gente vencer essa fase, tá bom? E até quinta-feira. Beijo, meninos. Fiquem com Deus. Boa semana.